Tai Chi é um perdedor virgem, que é invocado para outro mundo como o mago mais poderoso e então decide acabar com todo mundo. Um dia, quando ele e Rin estavam indo para a escola para as atividades do clube, um caminhão quase atropela os dois. Por sorte, os reflexos rápidos de Tai Chi salvam sua melhor amiga, mas não o salvam de ser atingido por um mago misterioso de outro mundo. Uma magia de fantasia meio brega começa a envolver seu corpo, então ele empurra Rin para longe do círculo mágico para protegê-la. No entanto, ela tem a capacidade mental de uma torrada molhada e corre na direção dele mesmo assim, enviando os dois para outro mundo. Alguns minutos depois, eles acordam e felizmente ambos surgem em uma área relativamente segura. Com a dupla sã e salva, ele e Rin começam a procurar por alguma cidade, enquanto Rin busca um sinal de Wi-Fi no meio do nada. Tai Chi para por um momento e tenta determinar para onde foram transportados, mas o cavalo de Berserk aparece na frente deles e começa a fazer bagunça. O cavalo é tão demoníaco que seus olhos estão super vermelhos de toda a erva que provavelmente conseguiu num pico de Snoop Dogg e está determinado a pisoteá-los até a morte. Vendo como a situação estava extremamente ou totalmente complicada, Tai Chi diz a Rin para fugir o mais rápido que puder, pois ele se usará como isca. Então, mesmo que ele morra, pelo menos ela estará segura, contanto que consiga correr mais rápido que aquele cavalo maligno, nível campeão de academia, saído direto da fábrica de jogos. Mas ela diz a ele para parar, porque não é assim que eles fazem as coisas juntos. No entanto, apesar de seus apelos, Tai Chi corre como se seus pés não soubessem o que estão fazendo em direção ao cavalo, e atira uma pedra na besta enfurecida, e então começa a se perguntar por que aquilo não afetou o cavalo. Com seu plano de gênio absoluto falhando, Tai Chi está basicamente frito, literalmente. Mas a armadura de enredo entra em ação e um careca aleatório, junto com seu esquadrão de 3, elimina o cavalo maligno musculoso de uma só vez. Olhando para seus salvadores, Tai Chi percebe que todos são aventureiros e ele não está alucinando, porque, embora este mundo possa ser como um RPG, é realmente real, e se eles conseguirem subir muito mais do que seu nível atual, sairão vivos e sobreviverão para contar a história. Então, depois de aprender sobre os fundamentos do mundo e chegar à cidade de Aspirée, ele diz a Rin que eles deveriam se registrar como aventureiros e encontrar uma maneira de sobreviver neste novo mundo antes que acabem pobres e morrendo de fome. Antes de partir, Baldi lhes dá uma vantagem para que pelo menos possam sobreviver nos primeiros dias de sua nova jornada. Alguns minutos depois, ele e Rin chegam à guilda dos aventureiros e a recepcionista da guilda, Marie, pergunta se eles vão se registrar como aventureiros. A dupla diz a ela que sim, e então ela lhes entrega o manual da guilda e pede que façam um teste de aptidão, porque não podem ser aventureiros de repente se suas habilidades forem um lixo total. Isso preocupa os dois, pois podem ter 0 poderes mágicos, o que significará que acabarão em alguma miséria medieval. Mas ela faz o teste de qualquer forma, e alguns segundos depois, algumas luzes aparecem dentro da bola de cristal, surpreendendo Marie. Ela fica pasma e começa a se perguntar se Tai Chi também é igual, então ela pede a ele para tocar na bola também. Mas como o poder de Tai Chi é tão absurdo, ele realmente racha a bola de cristal, revelando seu grande potencial. Brie fica tão chocada com o que está testemunhando, que chama o gerente para ajudar com esses 2 Kirins inacreditavelmente superpoderosos. Alguns segundos depois, o mestre da guilda de Erard e a poderosa espadachim Elfa Miura aparecem diante deles e lhes dão a má notícia. Tai Chi e Rin não podem se registrar como aventureiros agora por razões que ele não pode revelar. Então, ele ordena a Miura que leve a dupla e os conduz a um local designado longe do salão da guilda. Algumas horas depois, eles chegam a uma cabana isolada em algum lugar do reino e Lamaya aparece, parecendo uma modelo de fantasia que acidentalmente saiu de um comercial de lingerie. Miura questiona sua roupa de casa, mas ela argumenta que é a casa dela, e ela pode se vestir como quiser. Depois de se vestir, Miura lá informa sobre a situação de Taichi e Rin e lhe diz quais foram os resultados do teste de aptidão. Então Lamaya lhes entrega uma tábua de madeira encantada, dizendo que essas tábuas determinarão sua capacidade e força mágica, o que permitirá a ela saber se são bons ou ruins. Assim, Taichi e Rin pegam as tábuas, e depois que Lemmy as ativa, as tábuas finalmente revelam seu poder mágico. Alguns segundos depois, os resultados finalmente aparecem e seus poderes estão realmente fora de controle. Vendo o potencial em ambos, Lamia declara que, a partir de hoje, os 2 melhores amigos serão seus aprendizes. Os poderes de Taichi estão além dos reinos da possibilidade, porque sua capacidade mágica é limitada a 120 mil, com uma força mágica de 40 mil, enquanto Rin possui uma capacidade mágica de 37 mil e uma força mágica de 5 mil. De acordo com Miura, Lamia, que é a maior maga de todo o reino, tem apenas uma capacidade mágica de 43 mil e uma força mágica de 6 mil, enquanto ela própria tem apenas uma capacidade mágica de 35 mil e uma força mágica de 3.800. Ela explica que, normalmente, os humanos têm apenas uma capacidade mágica máxima de 10 mil e uma força mágica de 2 mil, o que é suficiente para obter o posto de mago real ou cavaleiro na cidade capital.
Mas há papel que cortesãos, a aparição repentina deles literalmente envergonha todo o reino, porque com esta revelação, Taichi e Rin são atualmente as pessoas mais poderosas do mundo inteiro. Mas Lamia lhes diz que, apesar de seu poder avassalador, eles ainda são basicamente bebês comparados a ela. Ela pode derrotá-los completamente sem suar a camisa, porque eles não sabem como usar seus poderes corretamente. Além do mais, se eles não conseguirem usar seus poderes corretamente, estarão praticamente mortos, porque controlar um poder tão tremendo exige pensamento e maestria, e eles não fazem isso. Então, Taiji pergunta a Lamia o que acontecerá se ele conseguir dominar seus poderes, e ela responde dizendo que ele pode basicamente aniquilar países e continentes inteiros, provavelmente até o mundo, se ele quiser. Com seu poder inigualável, ele pode até se tornar o rei de seu próprio país. E com seu poder ilimitado e incomparável, ele poderia esmagar o herói de qualquer história fictícia com um harém de garotas de anime ilimitadas e comprar seu caminho para ser um Elon Musk multiplicado por 1 milhão. Então, no dia seguinte, Taichi treina com Lamia enquanto Rin treina com Miura, para liberar seu potencial como magos. Acontece que Rin é basicamente uma avatar devido à sua capacidade de controlar e usar todos os 4 elementos, tornando-a uma maga quádrupla e a estudante perfeita para Miura treinar, que pode controlar 2 elementos. Mas Taichi não é como ela, porque ao que parece ele não consegue controlar nenhum elemento. Lamia lhe diz que ele é um feiticeiro, um tipo único de mago capaz de liberar os poderes dos espíritos elementais que existem em seu mundo. Basicamente, ele pode comandar os espíritos elementais para lutar por ele, tendo acesso a todos os seus poderes completos. Mas para realmente fazer isso, ele precisa aceitar alguns termos e condições, um pacto se preferir para desbloquear todo o seu potencial. Então Lamia lhe ensina os fundamentos de como controlar seu poder para determinar que tipo de feiticeiro ele é, mas sua resistência é literalmente um lixo, então ele só consegue fazer até certo ponto. Enquanto isso, o treinamento de Rin está indo muito bem, porque ela é uma nerd séria, que prestou atenção na aula de ciências, aplicando leis da física da vida real às suas habilidades mágicas e criando um novo tipo de fogo, que nem mesmo Miura jamais tinha visto antes. Depois de algumas horas, ela visita Taichi, que está extremamente cansado após uma longa sessão de não fazer nada e obter 0 resultados. Ele lhe diz que não consegue manifestar seus poderes, então tudo é sem sentido. Mas ela lhe diz para se concentrar e focar em seu poder interior. Então, ele fecha os olhos e começa a focar em seu poder. E depois de alguns segundos, ele começa a ouvir a mesma voz que tem ouvido desde que foram transportados para o mundo. A voz o guia para onde ele deve focar sua atenção. Então ele a segue e depois de mais alguns segundos, suas mãos começam a brilhar como um smartphone às 3 da manhã, revelando um de seus novos poderes. Depois de desbloquear seus poderes, a dupla volta para casa, e Taichi come o jantar de todo mundo como se fosse a última refeição na Terra. Lamia os elogia por aprenderem algo novo, mas diz a Taichi que vai ensiná-lo uma magia mais terrível, porque ele realmente não fez nada particularmente interessante além de fazer sua mão brilhar intensamente. Ela vai ser mais física com ele, e com isso ela quer dizer que Taichi será levado ao limite absoluto de sua capacidade mágica, enquanto ela se alimenta de sua energia como uma vampira profissional. E assim, no dia seguinte, Tesh vai para o campo para abastecê-la, mas acaba sendo uma farsa porque ele, na verdade, vai lutar contra lobos gigantes para treinar, enquanto Rin está fritando coelhos selvagens para todos os lados, mas o treinamento deles é logo interrompido quando um daqueles cavalos musculosos e horríveis aparece novamente. No entanto, eles se tornaram tão poderosos que, na verdade, pularam a luta inteira e foram direto para a cena de celebração. Lamia elogia os dois por um trabalho bem feito, dizendo-lhes que agora são graduados em seu curso de treinamento de magia rápida e podem ser considerados aventureiros de pleno direito. Mas antes de enviá-los de volta para Aspire, ela lhes revela que são chamados de perdidos, indivíduos que são invocados de seu próprio mundo e trazidos para este mundo por um evento poderoso ou por um feiticeiro poderoso. Mas ela aposta que eles foram invocados por um feiticeiro poderoso capaz de manipular magia espaço-tempo. Então, se eles quiserem voltar para casa sãos e salvos, é melhor começarem a caçar esse feiticeiro e perguntar por que foram invocados em primeiro lugar e como voltar para seu mundo natal. Ouvindo isso, Taichi, com um sorriso no rosto, diz a todos que vai espancar aquele feiticeiro até a morte, assim que descobrir onde ele está escondido, e então todos aplaudem. Mais tarde naquela noite, suas mãos começam a brilhar novamente, e uma voz misteriosa chama por seu nome. A voz lhes diz que ele é estúpido, mas que ela vai encontrá-lo em breve. No dia seguinte, ele e Rin retornam a Espia e começam a fazer algumas missões secundárias aqui e ali, para conseguir aquela grana e uma promoção do Rank E, que é o rank mais baixo como aventureiro. Após 2 semanas, enquanto procuravam por áreas potenciais para explorar e ganhar algum dinheiro, Almida, a empregada da guilda, entrega a Taichi uma carta de convocação vinda da guilda. Ao chegarem ao escritório de Jared, Marie lhes entrega informações sobre sua nova missão.
Aparentemente, algumas mercadorias estavam sendo roubadas de lojas e carroças, e Gerard pensa que eles sabem onde os bens roubados estão sendo vendidos, que é um bar em algum lugar da cidade. O objetivo de Tai Chi é observar o local, investigar se os relatos estão verdadeiros e prender qualquer um que esteja envolvido com o que está acontecendo lá. Ao ler as informações da missão, ele reclama que a missão está um rank acima do deles, que é o rank D, mas Gerard insiste para que aceitem a missão porque ele é um bastardo mesquinho e não vai começar a aumentar as recompensas por uma investigação de contrabando quando há um aventureiro de rank, e descartável em quem pode confiar. Mas mais importante, se eles aceitarem a missão, serão promovidos ao rank D, o que significa que poderão assumir missões mais difíceis, mas mais recompensadoras. Então, ao ouvir essa proposta, Tai Chi e Rin aceitam o trabalho e viajam para os bairros pobres para iniciar sua missão. No caminho, eles param por um instante para comprar algumas frutas, mas é tão caro que só conseguem comprar 3 por uma moeda de prata. É então que percebem o quão grave é o problema do contrabando, especialmente porque a cidade depende muito de produtos importados. E se eles não conseguirem resolver o problema, esta será a primeira cidade de anime isekai tão pobre que os cidadãos morrerão de fome. O vendedor também lhes diz que rumores estão circulando de que o contrabando não é a única causa desse problema, porque vários monstros também atacam as caravanas comerciais. Basicamente, a logística está arruinada, e todos na cidade em breve estarão arruinados, se Tai Chi e Rin falharem em sua missão. Então, para resolver essa confusão e evitar que as coisas se transformem em um caos profundo, a dupla visita o bar denunciado e começa a fazer perguntas, largando um saco de ouro para fechar um acordo com eles. Mas o barman lhes diz para irem embora porque não vão cair na conversa dos federais e na isca óbvia da Receita Federal. Então o barman começa a cercá-los para espancá-los, mas foi um erro da parte deles, pois Tai Chi os espanca em vez disso. Um dos caras confessa que um homem lhes pediu para contrabandear mercadorias e enviá-las para o bar. Segundo eles, quando chegaram a uma das carroças-alvo, ela já havia sido atacada e não restava nada além da carga. Então eles pegaram o saque e o deixaram na entrada da cidade. Após o confronto, o barman lhe diz para ir embora logo, porque é uma ocorrência comum de qualquer forma, e ele não precisa do dinheiro deles. Então a dupla sai de mãos vazias, mas pelo menos agora tem uma pista, e sabem exatamente para onde ir em seguida. No caminho para a entrada de Esper, um grupo de tolos estúpidos surge do nada para emboscá-los. Assassinas bloqueiam o caminho deles e imediatamente vão atrás de Rin, mas Tai Chi assume a linha de frente e enfrenta uma das assassinas. Ele então usa poderes Jedi para enviar alguém voando contra uma parede de tijolos, danificando permanentemente sua medula espinhal, enquanto Rin usa a dobra de ar para dobrar as costas dela até o chão. Tai Chi vai para o golpe final, nocauteando a assassina. Com uma das assassinas inconsciente, ele lhes pergunta o que farão, e uma das assassinas joga uma granada de fumaça, desaparecendo da cena. No entanto, assim que a fumaça se dissipa, fica bem claro que elas não se importam com seus companheiros de equipe e deixaram uma de suas camaradas para trás. Então, ele leva a assassina cativa e a leva de volta para o salão da guilda, onde Gerard a aprisiona por enquanto. No dia seguinte, ele visita a guilda novamente, e Miura os elogia por sua recente promoção ao Rank D antes de falar sobre o próximo objetivo deles, que é investigar os ataques de monstros relatados às caravanas comerciais. Tai Chi lhe diz que tudo vai desmoronar mais rápido do que ele pode alcançá-los, porque na noite passada, eles ainda podiam comprar 3 frutas por uma moeda de prata, mas agora só conseguem uma, e ele nem consegue uma garota para si mesmo. Então Miura lhes pede para se juntarem a ela, porque ela tem uma pista e eles precisam ir para lá rápido. Aparentemente, um poderoso mago é suspeito de ser um dos culpados por roubar frutas de uma fazenda próxima, e os fazendeiros não conseguem revidar porque tem forcados e enxadas em vez de fuzis de assalto e metralhadoras. Algumas horas depois, o grupo chega e encontra os fazendeiros, incluindo Kazin, que lhes diz que foi ele quem apresentou o pedido. Mas quando ele aperta a mão de Tai Chi sente que algo está errado com ele, mas não conta a ninguém sobre isso. Os fazendeiros então os levam à plantação, e o detector de besteiras de Rin dispara, indicando a presença de um bastardo feio e 3 moderadores do Reddit por perto. Quando os monstros aparecem, o trio se lança com tudo, com Miura abatendo os porcos como se fosse um desafio de culinária cronometrado. Enquanto isso, Tai Chi vai para o ogro e soca sua cabeça com tanta força que, após completar a missão, ele conta a todos sobre suas suspeitas e como eles provavelmente estão caindo em uma armadilha. Mas Miura lhe diz que provavelmente é muito cedo para spoilers. Ela lhes diz que o que eles deveriam focar é no poderoso mago por trás de todos os roubos. No dia seguinte, Tai Chi e os fazendeiros visitam a plantação novamente para fazer suas patrulhas habituais. Mas Miura percebe alguns passos, que os levam a uma fogueira recentemente queimada, indicando que os relatos são verdadeiros e que há realmente alguém roubando as frutas, e é provavelmente o mesmo mago cuja identidade eles ainda não descobriram. O detector de falsidades de Rin começa a apitar novamente, dizendo-lhes que provavelmente estão lidando com 3 pessoas desta vez, então eles imediatamente se dirigem à área onde os culpados estão. Quando chegam, Tai Chi os interroga e ameaça enviá-los para o Brasil, assustando-os profundamente. Então os ladrões confessam seus crimes e lhes dizem que a culpa foi da maga, porque ela os armou para falhar. Depois de confirmar que estão conectados à maga, o trabalho deles está basicamente na metade.
Cassim expressa gratidão por ajudá-lo e aos fazendeiros a capturar os pequenos criminosos. Mas Taichi o confronta sobre como sua mão é macia. Ele quase o confunde com um fanboy. Ele percebe como as mãos dos fazendeiros são ásperas e calejadas em comparação com as dele, o que o torna o mais suspeito de todas as pessoas que encontraram até agora. Parece que ele está apenas em um ritmo de trabalho intenso no Reddit em tempo integral, suas mãos são muito limpas, então eles o questionam ainda mais, mas é quando Cassim finalmente diz: "Puxa, vocês me pegaram", revelando-se o mentor por trás da palhaçada que acontecia ao redor deles. Aparentemente, tudo é apenas um teste para atraí-los para o meio da plantação, porque ele precisa conhecer seus oponentes e com o que está lidando, elogiando Taichi por seu talento louvável. Mas ele os chama de estúpidos por serem muito descuidados, e então, de repente, uma mulher chamada Grammy aparece diante deles. Ela declara que vai lutar contra as garotas, enquanto Cassim vai enfrentar Taichi em um mano a mano para ver quem é mais forte. Cassim imediatamente invoca seu Pokémon, um elemental de gelo para lutar por ele. Taichi se energiza e salta para a batalha, não dando a Cassim margem para contra-atacar, mas quando ele acerta um ataque no elemental de gelo, ele simplesmente o atravessa, então basicamente não acertou nenhum ataque. Cassim o chama de idiota por atacar um elemental sem corpo, zombando de suas habilidades, porque ele literalmente não pode ferir este monstro, a menos que possa liberar sua própria magia. Isso significa que o elemental de gelo é, na verdade, o confronto perfeito para Rin e Miura, e Gromie para ele. Mas como eles estão separados, ele realmente não pode fazer nada sem colocar em perigo ambos os membros de seu grupo. Então, ele continua atacando o elemental de gelo, mas como ele não tem corpo, ele simplesmente regenera o que parece ser seu corpo. Mas está claro que o elemental tem a vantagem nesta batalha, e basicamente a estupidez de Taichi não é deste mundo. Então, para desafiá-lo mentalmente ainda mais, Cassim alimenta o elemental de gelo com uma almôndega mágica, evoluindo o monstro para um elemental vermelho, aumentando ainda mais seu poder em 10 vezes. Com sua forma evoluída, ele é muito mais rápido, mais forte, melhor e estupidamente super poderoso, tanto que uma mera investida envia Taichi voando, dando-lhe a capacidade de tossir ketchup. Ezen lhe diz que tudo o que ele quer é o poder de Taichi, e a razão pela qual ele inventou tudo aquilo sobre ladrões de frutas e ataques a caravanas foi porque ele queria atrair os três para o meio do nada para que pudesse tomar todos os poderes deles para si. Mas para fazer isso, ele precisará acorrentá-lo primeiro, e então venderá Miura e Rin para as pessoas famintas fora de seu país. Isso enfurece Taichi, mas ele não é páreo para o elemental vermelho, porque é tão fraco que nem consegue danificá-lo. Cassim se reagrupa com Grammy, que é completamente derrotada pelo combo lésbico de Rin e Miura, mostrando-lhes um Taichi gravemente ferido e inconsciente. Mas ele acorda. Então o elemental vermelho pisa nele novamente, forçando a dupla a ceder às exigências de Cassim. Vendo que está prestes a perder as duas garotas, Taichi não consegue evitar estrangular Cassim, mas ele está muito fraco para fazer qualquer coisa, então perde a consciência. Durante esse período, ele acorda dentro de sua mente e ouve a mesma voz que tem ouvido todo esse tempo. Ele pensa que está enlouquecendo. O Orbe Verde lhe pergunta se ele quer poder, e claro, ele diz sim. Então o Orbe Verde lhe dá o poder, ativando o Ressoyan como se ele fosse CJ e dizendo-lhe que o nome dela é Ariel. Após essa troca, ele retorna ao mundo mortal e finalmente obtém a transformação que tanto esperava. Ele finalmente se torna um Mago Ovelha Isekai, adquirindo o poder da Elemental do Ar Ariel e aniquilando o Elemental Vermelho com a força total do último Mestre do Ar. Ao ver o elemental ser derrotado, tanto Cassim quanto Gromie batem em retirada, mas ele não vai permitir isso. No entanto, os efeitos colaterais do pacto informal começam a cobrar seu preço no corpo dele. Então, num último esforço para derrotar Cassim, Taichi desmembra o braço direito de Cassim antes de perder a consciência. Após a luta, ele acorda em um dos quartos da casa de Lamia. Depois de ver que ele está praticamente recuperado, Lamia lhe oferece um banquete para que ele possa recuperar toda a energia que perdeu. Após terminar a refeição, ela finalmente explica o que está acontecendo. Acontece que depois de fazer aquilo, o mago trapaceiro Isekai, Taichi, caiu em coma e ficou praticamente um vegetal a semana inteira, devido às severas punições que recebeu por realizar um ataque total. Aparentemente, seu aumento de poder não é realmente gratuito e não é uma trapaça, pois ele sofreu as consequências de liberar sua força total. Sua capacidade mágica de 120.000 foi drenada até o limite após sua transformação. Então, recuperar tudo isso levou seu corpo impressionantes 7 dias para se regenerar completamente do zero. Graças a Miura e Rin, ele consegue se recuperar mais rápido sob os cuidados dela, mas ela o interroga sobre o que havia acontecido na floresta que o levou a esse estado vegetativo. Depois de ouvir a história dele, ela acredita que foi causado por um ritual chamado Pacto Carmesim, uma poderosa magia ritualística que transforma monstros comuns em máquinas de matar cheias de raiva e energia. Este poderoso pacto utiliza o sangue de homens e monstros caídos, transferindo sua energia para uma bola de carne feita de pura magia, fazendo com que monstros comuns se transformem em monstros comuns. Mas eles ficam vermelhos e muito irritados.
Ela também aprende com Taichi que ele conseguiu fazer contato com a Elemental do Vento, Ariel, então agora está claro que tipo de mago único ele é. Acontece que ele é, na verdade, um invocador, um poderoso feiticeiro capaz de comandar e usar o poder de um elemental forjando um pacto vinculativo com eles. Quanto mais poderoso for o vínculo, mais forte ele se torna, e para fortalecer esse vínculo, ele terá que se tornar uma espécie de jogador de simulador de namoro de treinador Pokémon, porque essa é a única maneira de aumentar seus poderes e os de seu espírito elemental. Mais tarde, ele retorna a Asperi após recuperar seu poder e pergunta a Almeda onde estão as garotas, mas ela não tem ideia de onde elas estão. Então ele sai por um tempo, pensando no que fazer com as informações que tem sobre suas novas habilidades. Enquanto passeia pela cidade, ele se depara com uma confusão entre dois homens forçando uma jovem a ir com eles. Então ele se intromete, e a mulher imediatamente se solta do aperto dos homens, que então se agarra a ele como se o conhecesse. Um dos homens tenta socá-lo, mas a mulher puxa Taichi para fora do alcance enquanto ele contra-ataca, sacudindo os bandidos como uma lata de refrigerante. A mulher então o agradece por salvá-la, mas ele sabe muito bem como ela teria conseguido sair daquela situação sem a ajuda dele. Então, a mulher revela que eles já se encontraram antes e o nome dela é Anastasia, uma das assassinas que o atacou e a Rin algumas semanas atrás. Ela lhe diz que mudou agora e virou a página depois de ser humilhada e abandonada por seus próprios camaradas. Então, em vez de esfaquear pessoas, ela está apenas esperando Taichi mostrar suas habilidades com a espada a noite toda. Após este breve encontro, ele e Ana se juntam e começam a investigar seus antigos camaradas, rastreando-os até um de seus antigos quartéis generais na cidade interior. Após desabilitar todos os guardas, Taichi arromba a porta e encontra uma terrível informação. Seguindo as instruções no papel, ele e Ana chegam a um túnel subterrâneo que leva mais fundo à cidade propriamente dita. O papel contém informações sobre uma invasão iminente de um número desconhecido de hordas de goblins sob os efeitos de Pactos Carmesim, preparando-se para atacar a cidade. Então eles seguem a trilha, que os leva a uma porta bem fechada. Ele planeja arrombar a porta, como sempre, mas Ana assume a liderança e Loki arromba a porta, pensando que poderia estar armadilhada. Após confirmar que não está, os dois prosseguem para dentro para investigar e rastrear a suposta horda de goblins. Enquanto isso, Rin e Miura estão aproveitando a vida noturna quando, de repente, um assassino encapuzado as ataca. Miura ordena que todos evacuem e enfrentam o assassino, enquanto Rin lança magia ofensiva para apoiá-la. Mas assim que ela está prestes a finalizar o assassino, ela é contra-atacada por 3 magos no telhado. E então Grammy aparece por trás delas, nocauteando Miura antes de levá-la embora. Rin tenta segui-la, mas o assassino a mantém ocupada, então ela começa a disparar, derrotando tanto os magos quanto o assassino de uma só vez. Ela logo encontra Grammy mais uma vez, mas desta vez, Grammy lhe diz onde Miura está sendo mantida e a avisa que ela está prestes a ser sacrificada para um pacto carmesim. Se ela não se apressar, não restará nada de Miura e suas orelhas de faca. Então Rin salta para o prédio e congela todos antes de libertar Miura de suas correntes, mas parece que o mentor por trás de tudo isso sabe que ela está vindo, porque no momento em que ela liberta Miura, o homem chega, junto com Kazin. Ele admite que tudo foi obra dele, incluindo o mesquinho esquema de extorsão de Cassim, pelo qual ele levou o crédito, mas ele não está ali para lutar, pois é apenas um informante, e os informa que um exército massivo de mais de 3.000 monstros está marchando para as muralhas da cidade, e eles estão prestes a liberar o inferno sobre seus cidadãos se demorarem mais. Entre fazer justiça ao homem e a segurança dos cidadãos, as duas garotas escolhem a última opção, pois imediatamente se dirigem à guilda dos aventureiros para relatar o que está acontecendo. Com a cidade em perigo, Gerard ordena a Marie que emita um chamado às armas para todos os aventureiros da cidade e áreas próximas se reunirem no salão da guilda, pois estão prestes a enfrentar sua primeira guerra contra monstros. Embora ele realmente queira o envolvimento de Taichi, Rin e Miura o asseguram de que farão o que Taichi não pode, que é estar fisicamente presente em 2 locais ao mesmo tempo. Lemia também se junta ao grupo porque sabe que precisarão da ajuda dela em sua maior batalha até agora. Uma hora depois, a maioria dos aventureiros chega ao salão da guilda e começam a planejar o que fazer para evitar um cerco, mas dados os seus números, Lamia acredita que não podem desperdiçar recursos em uma batalha de atrito, pois seriam praticamente cadáveres ambulantes no momento em que tentassem isso. Em vez disso, ela opta por um plano melhor de bombardear os monstros com uma explosão mágica de nível tático, o que será exaustivo até mesmo para ela. Mas Rin tem uma ideia melhor e se oferece para fazer outra de suas ideias mágicas que a fizeram se perguntar se a realidade tinha um botão de modo desenho animado. A ideia dela é basicamente fazer uma explosão de vapor, o que geralmente acontece com vulcões. Ao ouvir suas ideias malucas, tanto a guilda, Lemia quanto Miura simplesmente a deixam agir. Quando a primeira luz da manhã surge, a primeira horda de monstros chega, e ela espera pacientemente antes de colapsar uma grande parte das planícies, fazendo com que a maioria dos monstros caia em um poço.
Então ela começa a afogá-los com enormes quantidades de água antes de vaporizá-la com uma grande bola de fogo, transformando todo o poço na pior recriação possível da erupção de Pompeia, sujeitando centenas de pobres a horrores feitos pelo homem além de sua compreensão. Com a onda inicial aniquilada, Jared reúne todos para contra-atacar e manter a iniciativa. Enquanto isso, mais fundo nos níveis subterrâneos da cidade, um golem de terra quase esmaga Ana, mas Tahiti a salva e promete que, enquanto ele estiver por perto, não permitirá que ninguém ou nada a machuque. Ele lança um contra-ataque e imediatamente destrói o golem em um único golpe, o que abre a próxima sala, levando-os ao seu encontro mais terrível até agora. Lá dentro, há um ninho cheio de lugares rastejando com goblins furiosos, excitados por drama da internet e Pacto Carmesim, que também estão sendo comandados por dois amiguinhos chamados Melo e Milo. Tahiti pergunta às crianças o que elas vão fazer, e as crianças dizem a ele que os goblins têm ordens para atacar a cidade e todos nela. Ele as avisa que os goblins não seguirão suas ordens, mas elas usam o mesmo orbe do Pacto Carmesim, liberando os goblins contra ele e Ana. Mas assim que terminam o ritual, a bola de cristal se quebra e de repente os goblins mudam de lado e começam a atacar as crianças também. No entanto, ele salva as duas crianças da morte certa e de todas as travessuras clássicas dos goblins que fazem os aventureiros gritarem de horror. Ana já está cercada por goblins, então ele pega as duas crianças e as deixa sob os cuidados de Ana, como prática para se tornar uma mãe solteira no futuro. Tahiti então ajusta sua escala de poder ao mínimo para minimizar o consumo de capacidade mágica. Após algumas horas de luta, ele e o resto viajam de volta para se juntar a Gerard e ao exército de aventureiros. Ao mesmo tempo, os monstros do Pacto Carmesim começam a aparecer, com 3 ogros pouco atraentes os comandando. Lemia e as garotas enfrentam os ogros, pedindo à dupla que as cubra enquanto ela canta seu feitiço mais poderoso. Após alguns segundos, ela libera seu ataque final e o lança contra os ogros, mas por alguma razão eles são resistentes, e ainda estão de pé depois de receberem todo o impacto de seu feitiço. Ouvindo a explosão, Tahiti diz a Ana para ficar com os feridos e tratá-los enquanto ele está fora apoiando Lamaia e o resto. No entanto, quando ele chega ao local, ele vê como Rin falha em finalizar um dos ogros e se resigna ao seu destino. Assim que os ogros estão prestes a transformá-la em uma panqueca, ele bloqueia completamente o golpe, salvando a mesma idiota que pode usar seus poderes aéreos para se impulsionar para fora do perigo e salvar Miura, mas nesta luta em particular não consegue. Lamaia segue em frente e Miura leva Rin com ela quando ele lhes diz que ele cuidará dos ogros restantes. Então, as 3 garotas recuam para a segurança enquanto ele troca golpes com o gigante corpulento, esmagando facilmente o monstro com um único soco. Mas os remanescentes do exército de monstros ainda são numerosos e agora estão avançando em direção à sua posição. Então Tahiti diz a Lamia e ao resto para detê-los por enquanto, deixando os magos gêmeos da Terra para se juntarem às suas fileiras enquanto ele lida com os generais ogros restantes. Enquanto o resto do exército de aventureiros luta contra os monstros restantes, Lamia e as 2 garotas assumem a vanguarda, esmagando qualquer um dos monstros de elite restantes, esmagando até mesmo os monstros do Pacto Carmesim com seu poder mágico combinado. Enquanto isso, Tahiti enfrenta os 2 generais ogros restantes, mas de repente o chão começa a tremer violentamente e antes que ele possa finalizar os últimos generais, um dragão de 2 cabeças aparece do chão, liberando todo o seu poder no céu, fritando centenas de pássaros que apenas tentavam ser pássaros. Ambos os exércitos param maravilhados com o poder do dragão, mas Rin e o resto imediatamente se dirigem a Tahiti para ajudá-lo na batalha. Ele pergunta a ela se toda a luta realmente desencadeou uma batalha de chefe de repente, mas Lamia explica que é completamente impossível porque os dragões estão acima de homens e monstros, e segundo ela, eles geralmente não se importam com a guerra ou o que quer que ambos os lados liberem um sobre o outro. Então esta é, na verdade, a primeira vez que um dragão aparece. E eles não têm a menor ideia do porquê. Dada a situação atual, Taiki pede a Lemia para recuar para a cidade e evacuar os cidadãos se o pior acontecer, pois ele mesmo enfrentará o dragão de 2 cabeças. Rin fica com ele, dizendo-lhe que eles fazem as coisas juntos como de costume, mas ele diz a ela para ficar longe, porque se o dragão tentar destruí-la, ele agirá por reflexo tentando salvá-la, e isso provavelmente será o suficiente para acabar com ele para sempre. Depois de dizer isso, ele imediatamente corre em direção ao dragão e começa a lutar contra ele, mas o dragão simplesmente bloqueia casualmente seu ataque mais forte, enviando-o pelos ares como se fosse um Zé Ninguém como Krillin, mas Rin não abandona a batalha até que Tahiti realmente enfrente o dragão de frente e uma das cabeças atira uma bola de fogo nela, avisando-a para ficar longe desta luta. Mas as coisas pioram muito rápido quando Ana também aparece no meio da batalha, aparentemente fora de si. Só quando ela consegue falar com ele é que ela volta a si e não tem ideia de como diabos ela foi parar em um lugar onde não pertence.
Tahiti tenta dizer a ela para seguir em frente e recuar, mas uma das cabeças do dragão atira uma bola de fogo neles, então Anna tenta salvá-lo empurrando-o. No entanto, a bola de fogo de alguma forma a apunhala no estômago, fazendo com que ela morra em segundos em vez de ser incinerada em pó. A morte de Anna faz com que Taichi tenha um aumento massivo de poder por causa de toda a raiva e ódio intensos que ele tem sentido dentro de si, o que é o requisito para utilizar plenamente o poder de Ariel. A Elemental do Vento pede desculpas a ele por sua incapacidade de salvar Anna, dando-lhe poderes para protegê-la, porque uma das regras centrais do mundo é que Taichi e ela consintam mutuamente em um caminho vinculativo. A única vez que ela permitiu que ele tivesse um aumento de poder não vai acontecer pela segunda vez, caso contrário, ela experimentará a pior espécie de dor. Ela explica que é trabalho dele comandá-la como um invocador de espíritos, e para comandá-la, ele precisará de emoções cruas e não adulteradas, como raiva ou ódio. E espíritos como ela não têm permissão para usar seus poderes sem o comando do invocador, sem o comando dele. Ela pede a ele para entrar em um pacto formal com ela, para usar formalmente seus poderes ao máximo, e para fazer isso, ele deve ter a convicção de se comprometer a ser um invocador, seu mestre. Ao ouvir essa revelação, Taichi diz a ela que a culpa não é dela, mas dele, porque ele não tinha a resolução e a convicção para usar seus poderes corretamente. Ele sabe que a culpa é dele e ele recebeu o que merecia, tudo porque tem muito medo de realmente usar seus poderes sem molhar as calças com o poder que pode nivelar nações inteiras e derrubar civilizações, enviando-as de volta à Idade da Pedra em um único golpe. Então, percebendo o que pode perder sendo fraco e patético, ele abraça totalmente a responsabilidade de ser o homem mais poderoso do mundo, e fortalece sua resolução para finalmente aceitar a proposta de Ariel, comandando-a a emprestar seus poderes a ele. Ao retornar ao Reino Mortal, ele leva Anna até Rin e enfrenta o dragão para a segunda rodada. Desta vez ele se tornou um invocador completo, comandando toda a força do vento. Com esse poder, ele pergunta ao dragão por que ele está se intrometendo nos assuntos humanos, como guerrear contra monstros, e o dragão lhe diz que se ele puder derrotá-lo, ele responderá às suas perguntas. O dragão então voa alto no céu e libera um feixe duplo de gelo e fogo, então Taichi o contra-ataca com seus poderes de vento, jogando o dragão no chão em um único golpe. Quando o dragão se recupera, ele honra seus termos e finalmente lhe diz o que está acontecendo, querido. Aparentemente, a razão pela qual ele aparece na batalha é para testar os poderes de Taichi e ver se ele realmente está à altura da tarefa, porque um certo indivíduo pediu sua ajuda e ele deu seus poderes a essa pessoa misteriosa porque acreditava nos ideais que essa pessoa defendia. Além disso, a chegada de Taichi e Rin ao mundo deles não é apenas porque foram invocados por acidente ou algo assim, mas eles desempenharão um grande papel em uma grande batalha que em breve decidirá o destino do mundo. Antes de partir, o dragão diz a Taichi que, daqui para frente, todas as suas ações e qualquer lugar para onde elas o levem são todas guiadas por essa pessoa misteriosa, quer ele goste ou não. Ele o avisa que inimigos mais fortes em breve se tornarão um obstáculo para ele, e se ele quiser proteger o que lhe é mais precioso, terá que se tornar mais forte do que é agora. E assim, a batalha termina com a vitória suprema do exército de aventureiros, tudo graças aos esforços de Taichi e Rin. Após a batalha, os cidadãos de Aspire agora terão que limpar a bagunça, incluindo remendar a terra que Rin destruiu, bem como os enormes buracos deixados pelas consequências da batalha. Nos próximos dias, a cidade está lentamente construindo suas rotas comerciais e estabilidade econômica, mas Taichi ainda lamenta a perda de sua amiga Anna. Ele poderia facilmente tê-la conquistado se aquele cara não tivesse se intrometido naquele bobalhão de duas cabeças. Graças à morte dela, no entanto, ele agora tem poder suficiente para proteger a todos, incluindo as garotas de anime aleatórias que o universo insiste que ele conheça. Alguns dias depois, ele e Rin viajam de volta para a casa de Lamia, onde ele lhes mostra Ariel como sua nova invocação elemental. Todos o elogiam por seu novo poder, mas as coisas ainda não acabaram porque, de repente, uma carruagem da capital real de Winifex chega. Uma mulher chamada Alcina Norman se apresenta como a pajem real e filha do nobre marquês na capital, informando-os que o próprio rei Gilmar está solicitando sua aparição imediata. Então, o grupo viaja com ela, e no caminho, Rin pergunta se há algum problema na corte, especialmente porque todos foram convocados tão abruptamente. Rin está certa porque Alcina lhes diz que há, de fato, um problema na corte. Nas últimas 3 décadas, o reino mágico de Elisdane, que inclui a cidade de Aspire e muitas outras, tem sido governado pelos poderes de equilíbrio entre a facção do rei Gilmar e o conselho do duque Dorteshimi. No entanto, a política externa diplomática do rei Gilmar é fortemente oposta pelo duque, seu irmão mais novo, a cada passo do caminho, causando uma cisão entre os dois irmãos, bem como suas respectivas facções. O rei Gilmar acredita que enviar magos como parte de sua busca por diplomacia e internacionalização fortalecerá o reino, mas o duque Dorteshimi acredita que isso é tolice porque seus magos são a força e o orgulho do reino mágico de Elastane. Enviá-los para missões diplomáticas enfraquecerá severamente a proeza militar e as defesas do reino, o que pode levar outras nações a explorar essa fraqueza evitável.
Então, há uma revolta iminente que está prestes a acontecer a qualquer momento, e o rei Gilmar solicita que os 4 heróis de Aspire os ajudem a resolver o conflito antes que ele possa se transformar em uma sangrenta guerra civil. Quando chegam à capital, no entanto, veem que é praticamente uma cidade fantasma, e as pessoas fecham suas janelas sempre que Taichi as olha. A situação é bastante sombria, mas é mais evidente quando um assassino tenta despachar Alcena, o que Taichi habilmente impede de acontecer. Após esse incidente, o grupo entra diretamente na sala do trono onde o rei Gilmar e sua corte estão esperando. Mas a atmosfera da sala parece tensa, e olhos vigilantes seguem seus movimentos de perto. Então Alcena quebra o gelo, apresentando o grupo a Bella, a maga-chefe, ao general Sumela, o comandante do exército, e a princesa Charlotte Elastain. Alguns segundos depois, o rei Gilmar chega e se apresenta enquanto elogia Taichi e o resto por seus esforços durante a defesa de Aspire, mas Lamia o interrompe e casualmente pergunta o que ele realmente quer. Todos ficam chocados ao ouvir essa demonstração de impudência, porque é a primeira vez que veem alguém falar tão casualmente com o rei, o que geralmente é punível com decapitação. Então, Gilmar dispensa a todos e lhes diz para partirem por enquanto, porque eles vão conversar sobre negócios. Assim que todos saem da sala, Gilmar diz a ela que ela não mudou nem um pouco, indicando que eles já estiveram no mesmo nível, mas ele muda para a verdadeira razão pela qual eles estão ali em primeiro lugar. As travessuras do Duque Dodashimi. No entanto, Lumia o interrompe novamente e diz que só aceitarão o trabalho se ele puder atender às suas exigências. Então Gilmar simplesmente aceita seu destino e segue em frente. Antes de partir, ela confirma se Gilmar é o responsável pela invocação de Taichi e Ren, e ele admite que sim, e a razão para isso é ajudá-lo a conter a possibilidade de uma rebelião com os poderes deles. Ao ouvir isso, Taichi avança e confronta o rei, pois ele basicamente os privou de uma vida adolescente normal, jogando-os diretamente em um mundo onde quase morreram, enfrentando um cavalo anabolizado. Mas agora terão que lidar com uma guerra civil que um adolescente não deveria enfrentar, forçados a se tornar as armas do rei para abater seus inimigos. Para completar, Lemia e Miura dizem que a dupla vem de um mundo pacífico sem guerra, então é uma situação bem complicada, mas Gilmar garante que assumirá total responsabilidade. Após a reunião, Taichi e Rin finalmente conseguem descansar, mas Alcina visita o quarto deles, trazendo a princesa Charlotte consigo. Charlotte pede desculpas a ambos, revelando ser uma maga capaz de usar magia espaço-tempo e a verdadeira maga que os invocou em primeiro lugar. Ela pede desculpas por invocá-los e deixá-los em uma zona de monstros perigosa. Segundo ela, a razão pela qual os invocou é porque acredita na visão do rei Gilmar de trazer paz e estabilidade ao reino por meio de medidas diplomáticas, e ela compartilha o mesmo desejo de levar a nação a um futuro próspero. E por sentir-se fortemente ligada à missão do rei Gilmar, ela acredita que deve cumprir seus deveres como princesa, usando seus poderes para invocar qualquer forma de vida capaz de compreender a língua e os sistemas de magia deles, assim como sua agenda política. Esses requisitos se encaixam em Taichi como o escolhido, mas devido à negligência de Charlotte, Rin também é teleportada junto com ele quando os assassinos do Duque invadem a sala de invocação. Ela pede desculpas pelo ocorrido, especialmente a Rin, pois, segundo ela, realizar a mesma magia de invocação que ela fez só pode ser feito uma vez na vida. Então, basicamente, o destino de Taichi e Rin está selado de vez, pois não podem voltar tão cedo, mas Charlotte promete que, assim que a Guerra Civil terminar, fará tudo o que puder para enviá-los de volta ao Japão, jurando por sua alma. Mas a dupla diz a ela para não se preocupar, pois fizeram amigos ao longo do caminho, e mesmo que um deles morresse, todos compartilham o mesmo desejo de proteger os lares de seus amigos, o que inclui o país inteiro. Lemia então invade o quarto e diz a Im para se preparar, pois eles vão lutar na arena do castelo, especialmente Taichi. A General Semela aparece logo depois, dizendo que precisa avaliar o valor dele, pois o rei Gilmar valoriza a presença deles, mas ela não sabe se são apenas covardes ou realmente diferentes. Então, para provar isso, ele terá que lutar contra ela. Sem perder um segundo, ela imediatamente entra em ação e o ataca. Taichi defende os golpes com sucesso, mas tem dificuldade em manter a postura devido aos ataques implacáveis de Sumela, diferente de tudo que já experimentou, então ele tenta usar os poderes de Ari, mas percebe que isso pode realmente matar a general. Em vez disso, ele apenas aprimora seu corpo, o suficiente para partir as duas espadas ao meio, forçando-a a lutar corpo a corpo, mas depois que ele derruba Sumela com sucesso, ela também o derruba, pedindo-lhe para tomá-la como esposa, chegando a oferecer-se para ser sua concubina se ele já tiver alguém em mente. Ela lhe diz que valoriza pessoas fortes, e por ele ser forte, ela adoraria ser sua esposa, exigindo ter pelo menos 3 filhos com ele. Mais tarde naquela noite, ele invoca Airi e fala sobre sua dificuldade em usar um poder imenso, pois sabe que com grande poder vem grande responsabilidade e ele não é o tipo de pessoa que sempre assume responsabilidades.
Harry aponta que ele provavelmente está apenas com medo de machucar as pessoas, mesmo que essas mesmas pessoas o machuquem de qualquer forma. Esse medo leva à sua ansiedade e à fraqueza evidente de se dedicar a uma causa que vale a pena, como proteger as pessoas ao seu redor. Porque fazer isso também significa que ele terá que machucar pessoas para proteger aqueles de quem ele se importa, especialmente Rin, que ele não quer que suje as mãos com o sangue de outra pessoa. Ele quer que Rin viva uma vida feliz e normal de ensino médio como uma adolescente comum, então ele prefere fazer o trabalho sujo em vez de arrastá-la para a lama com ele. Então, depois dessa conversa, ele visita o quarto dela e a encontra recém-saída do banho, e ao vê-la, ele declara vitória através da antiga arte da flexão. No dia seguinte, enquanto olhava ao redor do palácio, ele encontra Rin regando as plantas. Ela menciona o estado desolado do jardim, que reflete a capital e a nação como um todo, e as coisas estão prestes a piorar rapidamente porque, de volta à sua propriedade, o Duque Dortesheim acabou de permitir que Marcus Nilgan lançasse um ataque preventivo e iniciasse um cerco à cidade de Winefex, mobilizando um exército de 1000 homens que chegará ao amanhecer do dia seguinte. A maga-chefe Bella se reporta a Gilmar e o informa sobre a situação atual em que se encontram. Então Gilmar ordena que ela e Samela mobilizem suas forças e se preparem para o assalto. No entanto, Samela informa a todos sobre o plano, e parece que o exército de 1000 homens é tudo o que eles podem ter. Se o pior acontecer, ela enviará Rin e Tai-Chi para dar o golpe final. Mas Tai-Chi duvida de suas habilidades e pensa que seria melhor caçar monstros em vez de humanos. Então, Lemia diz a ele para parar de pensar como um macho beta e focar na mentalidade de macho sigma, que é proteger seus entes queridos, mesmo que ele tenha que machucar alguém. Mais tarde naquela noite, ele visita Ren, e ela pede para ficar com ele por enquanto. Ela relembra os velhos tempos, pensando que costumavam fazer coisas bobas juntos, mas agora é muito mais bobo porque eles podem simplesmente vaporizar alguém até a morte. Além disso, eles empunham um poder que um garoto ou garota comum do ensino médio não deveria ter, o que a deixa ansiosa e assustada, mesmo quando estão prestes a entrar em uma guerra civil. Então Tai-Chi diz a ela que não precisa lutar, porque ele foi o invocado em primeiro lugar, e lutar contra pessoas não deveria ser sua prioridade daqui pra frente. Mas ela insiste que também é a luta dela, porque ela escolheu ir com ele, e portanto, mesmo que esteja assustada e com medo de machucar pessoas, ela também lutará pelo que acredita ser certo, e protegerá as pessoas mais importantes para ela, assim como ele. Tai-Chi entende a sua determinação e aceita a sua convicção, mas ele promete que a protegerá, aconteça o que acontecer. Mas, quando ele está prestes a fazer um movimento, ele sente que algo está errado e imediatamente fecha as janelas. No outro quarto, Lamia também sente a presença de alguém e imediatamente se dirige ao quarto deles. Poucos minutos depois, um assassino entra no quarto e esfaqueia a cama, mas não há ninguém lá. Tai-Chi entra no quarto com as garotas, esperando interrogar o assassino para extrair mais informações, mas o assassino avança contra elas com a faca na mão, fazendo Tai-Chi agir por reflexo, espancando-o por tentar atacar Rin, mas Lemieux o impede, o que o assassino usa para pular do ônibus de batalha como se estivesse no Fortnite. No dia seguinte, as forças reais estão prontas nos portões da cidade, aguardando o confronto destinado entre seu exército e os insurgentes do Duque Dorteshine. Eles inicialmente pensaram que lutariam apenas contra 1000 forças, mas parece que foram reforçados com mais 2000. Com as linhas inimigas confirmadas, Tai-Chi prossegue com o plano e libera o poder de Ares, criando uma grande fenda entre o exército do Duque Dortesheim e as forças da capital. Mas o Marquês Nogan contra-ataca com sua magia, lançando uma barragem de feitiços de artilharia, causando estragos nos números superiores da força da capital. Kaidi analisa a situação, e parece que o Marquês e seus magos estão em posse de um anel mágico que aparentemente pode lançar feitiços sem desvantagens. Lamaya acredita que esses itens vão drenar a força vital do usuário enquanto os usarem, o que não faz parte do plano deles. It quer evitar o máximo de baixas possível, pois ainda são cidadãos do país, e ele não quer que uma guerra inútil se intensifique ainda mais, então Lemaya elabora um plano e usa o poder de Rin para criar chuva, dissipando a concentração dos insurgentes antes de atingi-los com um choque que faria qualquer Pokémon elétrico sentir inveja. Um dos assessores do Duque, Inimicos, aparece diante do Marquês e explica o que está acontecendo, tudo antes de esfaqueá-lo até a morte. Com o Marquês derrotado e suas forças paralisadas demais para se mover, as forças da capital vencem por padrão e capturam com sucesso uma grande parte das forças do Duque. Com a capital segura do cerco, todos iniciam um banquete massivo, celebrando sua primeira vitória contra si mesmos. No entanto, ainda é muito óbvio que o Duque não deixará isso passar. Uma paz temporária não significa realmente que acabou, porque no dia seguinte, o rei Gilmar os convoca novamente para discutir o próximo passo. Mas antes de tudo, ele recompensa seus esforços, permitindo que escolham no arsenal real que abriga todas as armas lendárias do reino.
Charlotte se esforçou para convencê-lo a deixá-los usar as armas para si mesmos, para que pudessem vencer mais batalhas para eles. Miura pega uma das adagas de Mithril, Rin pega um cajado lendário, Lamia pega um anel mágico e, como todo homem mais deseja, Tahiti escolhe uma katana. Com o grupo armado e pronto, Sumela o desafia novamente para um duelo, especialmente agora que ele está muito mais forte do que há alguns dias. No entanto, os efeitos da alimentação excessiva ainda o desgastam, então ele faz um esforço para visitar o mercado local. Lá, ele foi tratado como uma celebridade, pois cada cidadão, até mesmo as crianças, reconheceu que ele era seu herói e salvador. Todos admiram sua bravura e poder excepcional porque, graças a ele, estão todos seguros, mas não são os únicos a observá-lo, pois, ao sair do mercado e entrar em um beco isolado, ele finalmente desafia os olhos vigilantes a se revelarem. Acontece que é Cassim quem o observava o tempo todo desde a Guerra dos Monstros. Ele não via Cassim desde a última luta e se pergunta o que aconteceu com o braço dele. Então Cassim explica que foi por causa dele. Claro que Taichi não sabia disso, porque após a luta ele desmaiou e ficou em coma por uma semana inteira, então não sabia que quase matou Cassim. Então, alguns segundos depois, ele de repente se lembra do feito e pede desculpas por desarmá-lo, mas Cassim lhe diz sua intenção de acabar com ele de uma vez por todas. Ao ouvir isso, Taichi diz a ele que o enfrentará em um lugar vazio, longe dos civis aleatórios que de repente apareceram atrás de Cassim. Mas se ele tentar fugir da luta, Cassim o avisa que garantirá que todos na cidade morram por envenenamento. Então ele não tem escolha a não ser cumprir as exigências de Cassim. Os dois chegam ao local isolado, mas Cassim lhe diz que terá que limitar seus poderes porque a razão pela qual Tahiti venceu da primeira vez foi devido às suas trapaças. Então, desta vez, ele será forçado a lutar de forma justa, sem a ajuda de Airi, usando apenas suas habilidades mágicas. Airi o adverte contra lutar no duelo, mas Tahiti já se decidiu e não quer recuar desta luta, especialmente depois do que fez a Cassim. Ele jura que também pegará o braço restante dele pela tolice de desafiá-lo. Ele diz a Cassim que o espancará até deixá-lo sem braços e o fará comer com os pés pelo resto da vida. Assim que Taichi está posicionado, Cassim usa o item e ele imediatamente força o poder de Tahiti a descer ao nível de Cassim. Com os preparativos completos, Taichi começa com um Rasengan, mas Cassim contra-ataca com um ataque corpo a corpo, lançando projéteis por onde Taichi vai. No entanto, Tahiti o desarma, então ele opta por um contra-ataque através de seu spam mágico. Quando se aproximam, ambos recorrem a socos até ficarem exaustos, mas Cassim encerra sua vez disparando um Kamehameha de loja de $1. Então Tahiti usa habilidades de nível Zoro para revidar, cortando a bola de energia e mandando Cassim voar para perto de uma parede de tijolos. Levando mais uma derrota nesta luta, Cassim finalmente admite que Tahiti é simplesmente diferente. No entanto, a luta deles não acabou, porque o item mágico que limita os poderes de Tahiti de repente libera uma aura muito maligna. Hassim diz a ele que ele só precisa destruir o item mágico para liberar as restrições em seu poder, mas a entidade maligna vaza do item e tenta atacá-lo. Tahiti ataca a entidade sem forma, mas ele não causa dano, e ela começa a retaliar, atacando-o com seus projéteis. Felizmente, Graham está assistindo à luta deles, e imediatamente vai resgatá-lo, cortando a entidade sem forma ao meio. Mas não tem corpo físico, então ela literalmente não fez nada além de aumentar o problema. Assim diz a eles que deveriam destruir o item, mesmo que ele esteja mais perto dele. Então Graham joga sua espada no item, liberando sua restrição sobre Taichi. No entanto, isso é um erro porque o poder total do item maligno também foi liberado junto com o poder de Tahiti, mas essa é apenas uma tarefa fácil para ele lidar, especialmente porque ele recuperou seus poderes. Então ele rapidamente invoca a Eri para o seu lado, utilizando todo o poder dela e encantando sua katana com relâmpagos, obliterando a entidade em um único golpe. Mais tarde naquele dia, Graham lhe diz por que Cassim é tão obcecado por ele e por que sofrer outra derrota desta vez realmente o machuca. Mas a conversa deles é interrompida quando a guarda da cidade toca o sino, sinalizando a declaração de guerra do exército rebelde. Então, mais tarde naquela noite, as forças da capital se preparam para outro cerco à sua cidade. Dentro do quarto deles, Tahiti diz a Ren que fará o possível para protegê-lo, mas Shi recusa, afirmando que eles lutarão juntos e Shi não será inútil. Algumas horas depois, o amanhecer chega e as forças de Marquise preparam suas tropas para um assalto em grande escala à capital. Mais tarde naquela manhã, as forças rebeldes finalmente chegam ao campo de batalha e agora esperam pelo sinal do Duque. Animachus, o braço direito do Duque, garante que eles têm forças mais do que suficientes para lidar com os exércitos da capital, bem como contramedidas contra os poderes avassaladores de Lemure e Taichi. Após garantir sua posição e acampamento, o Duque Dortesheim finalmente dá a palavra para iniciar o cerco. De volta ao acampamento da capital, o rei Gilmar reúne suas forças e lhes diz que o Duque Fraudulento e seu exército de fraudes com deficiência mental. Ao sinal da General Sumela, as forças da capital avançam com toda a sua força e se chocam contra as forças rebeldes. Rin, Lemia e Miura se juntam à vanguarda e auxiliam os soldados de infantaria, enquanto a General Sumela dirige o fluxo da batalha.
Um aventureiro de classe A chamado Sussora se junta à batalha e desafia Rin, enquanto o Marquês Marques enfrenta Miura, propondo que se ela perder, terá que se juntar ao seu harém imaginário. Em algum lugar no campo de batalha, um completo desconhecido desafia Lamia em uma batalha mágica, contra-atacando sua magia. No entanto, esses tolos são literalmente bucha de canhão, apesar de seu poder, porque são todos desiguais, como jogadores de bronze jogando contra campeões mundiais. Com a batalha já em andamento, Tai Chi usa seu poder para determinar o acampamento do Duque Dortessime, pulando toda a batalha ao enfrentar os guardas do acampamento do Duque sozinho. Após fazer uma aterrissagem de super-herói, ele rapidamente oblitera os guardas do acampamento e casualmente entra na sala de guerra do Duque sem muitos problemas. Todos ficam pasmos com sua aparição repentina, porque não é normal para um oponente aparecer aleatoriamente no coração do acampamento inimigo. Dortesheim reconhece o talento de Tai Chi e sabe muito bem que ele e seus guardas estão literalmente falando com Gold, então ele diz a todos para recuarem e deixarem Tai Chi agir. Quando todos os guardas finalmente saem, Dortesheim pergunta por que ele está no acampamento deles, e ele diz ao Duque que está ali para acabar com a guerra o mais rápido possível, para evitar derramamento de sangue desnecessário e salvar o poder militar deles. Ele negocia com Dortesheim, e diz que se ele recuar junto com suas tropas, eles serão perdoados por sua insolência e quem morreu ali é o único perdedor. Mas Dortesheim lhe diz que, embora alguns deles possam morrer, ele sabe que é um sacrifício que está disposto a fazer, e ele não pode recuar pelo que acredita ser certo. Ari tenta argumentar para mudar sua opinião, mas a decisão do Duque é final, e ele lutará até seu último suspiro para alcançar seu objetivo. Mas antes de fazer isso, ele questiona o poder de Tai Chi e sua decisão de se abster de tomar a capital ou até mesmo o mundo, apesar de ser abençoado com um poder imenso. Ele pergunta por que ele está permitindo que Gilmar o use como bem entende, em vez de se tornar um rei, mas a resposta de Tai Chi é simples: ter responsabilidade é um saco, e ele preferiria se tornar poderoso e não estar ligado a nenhuma bobagem política, como ajudar seus cidadãos ou investigar por que uma vaca está desaparecida de uma fazenda há 2 anos. No entanto, o Duque pergunta por que não se tornar um ditador e fazer todos os outros sofrerem absolutamente, mas ele apenas lhes diz que nem vale a pena, porque forçar as pessoas a gostarem deles é simplesmente patético e triste. Ouvir sua resposta faz o Duque cair na gargalhada, porque as coisas teriam sido diferentes se Tai Chi estivesse do lado deles. Mas como já estão aqui, ele não pode se dar ao luxo de perder o que já está perdendo, então ele diz a Tai Chi para ir embora. Enquanto isso, Inimicus já está se apoderando dos cadáveres do exército caído do Duque, transformando-os em zumbis sem mente. Poucos segundos depois, a maioria dos soldados no campo de batalha se torna zumbis enlouquecidos, graças ao plano de Inimicus. Toda a planície foi transformada em um terreno fértil para zumbis sem mente, e tudo até este momento foi planejado desde o início pela mulher misteriosa que estava por trás de tudo o que estava acontecendo, incluindo a chegada de Tai Chi a este mundo. É a mesma mulher a quem o dragão de 2 cabeças serve, e tudo o que está acontecendo agora, incluindo esta guerra civil, foi causado por ela. Mas eles têm assuntos mais urgentes a tratar do que uma mulher ardilosa, porque o que Inimicus desencadeou é uma reminiscência do mesmo evento que aconteceu há 200 anos. Este evento ficou conhecido como a Rapsódia Sangrenta, um extermínio em todo o país que foi desencadeado durante a guerra entre os impérios de Gugan e Holy Scatuleth, que causou a morte de mais de 700 mil civis, incluindo a maioria de seu pessoal militar. A Rapsódia Sangrenta começou quando um mago usou o mesmo feitiço que Animagos está usando, o Devorador de Mentes, que drena a vida útil dos indivíduos afetados enquanto os submete a uma fúria irracional, fazendo com que não morram mesmo quando mortos. Aparentemente, o Animachus também está agindo com base no grande plano da mulher ardilosa, porque esta Rapsódia também é um teste para ver se Tai Chi é realmente capaz de fazer algo mais do que é capaz agora. E, se ele falhar aqui, o mundo estará praticamente acabado em um futuro próximo. No entanto, Animachus realmente não se importava, porque o que ele busca é poder, e a Rapsódia Sangrenta lhe dará isso. Ele ordena convulsivamente a seus soldados que cometam crimes de guerra e aniquilem todos que não são tão loucos quanto eles. O caos se instala em todo o campo de batalha seguindo suas ordens, fazendo com que o Duque e Tai Chi se unam para derrotar os soldados enlouquecidos. Poucos minutos depois, Inimicus se transforma em algum tipo de híbrido demi-humano. 200 anos atrás, os países vizinhos Império Galgan e Império da Santa Escoliose estavam envolvidos em um conflito sangrento que, de um ponto do mapa, rapidamente se espalhou pelas terras vizinhas. A batalha que eles pensaram que terminaria rapidamente se transforma em seus piores pesadelos, à medida que os soldados começam a ter olhos brilhantes e suas mentes e corpos são consumidos por uma fúria e raiva incontroláveis. Os soldados enfurecidos começaram a atacar os aldeões, e logo o mapa foi pintado de vermelho, causando incontáveis baixas por todo o continente. O conflito sangrento transformou-se numa guerra sangrenta, que virou um inferno sangrento muito rapidamente por causa dos malditos que estavam por trás de tudo. A história se repete mais uma vez, enquanto Animachus transforma uma simples batalha em um caos total.
Lamia teoriza que o óbvio círculo mágico acima deles é a causa do fenômeno, e se não rastrearem o desgraçado que lança o feitiço, quando os efeitos se concretizarem, incluindo o mundo inteiro, Suzora e Ren se unem para lutar contra os soldados animados, mas Suzora os mata mais rápido do que os pacifica, então Ren usa seus poderes Yuri para persuadir Suzora a trabalhar para ela. Assim ambas podem resgatar os soldados em vez de desmembrá-los. De volta ao acampamento do Duque, Taichi usa seus poderes para desabilitar os soldados enlouquecidos, mas não é o suficiente para detê-los, pois os soldados continuam voltando. Dr. Shime pergunta por que ele não está abatendo seus próprios soldados, mas Taichi lhe diz: "Esse não é o meu objetivo." O Duque lhe diz que o que quer que Inimagus tenha feito foi por causa daquela mulher e que ela é insana por usar os soldados do reino para seus planos, mas eles devem suportar e sobreviver a esta provação, pois essa é a única maneira de entender o que se passa na cabeça dela. Dr. Shime sabe que depois desta batalha ele será decapitado porque leu o roteiro, então Taichi lhe diz: "É o que é", antes de se energizar para se matar. Mas Airi sabe o que está acontecendo e o impede de fazer algo tão tolo quanto se culpar e escolher o caminho mais fácil. Ele diz para ela se mover, mas ela se recusa, afirmando que é culpa dela que tudo vai virar uma bagunça absoluta por não ter confiado nele. Airi admite que lhe falta a convicção que pede a Taichi, pois todo esse tempo ela tem mentido sobre sua verdadeira identidade e poderes reais, já que sua forma Tinkerbell não é sua forma verdadeira, mas sim uma temporária. Shi admite que tem medo de Taichi e do que ele é capaz de fazer, especialmente porque ele possui poder suficiente para destruir o mundo e no ritmo em que ele tem ido, ele pode muito bem acabar com tudo em apenas 5 a 7 dias úteis. Shi precisava ver se Taichi estava determinado e cheio de convicção por sua causa, e se não destruiria o mundo, caso tivesse a chance, porque se ela realmente obtiver seu verdadeiro poder, o que Taichi tem agora quintuplicará, e isso é suficiente para destruir o mundo 5 vezes. Se ele não conseguir controlar seus poderes, será ainda pior para todos, incluindo ela. Então ela se despede dele e lhe diz Psyche, porque ela está na verdade revelando sua verdadeira forma e poderes a ele, apenas antes de desaparecer completamente. Queen chega logo depois e vem em seu auxílio, mas ela mesma está gravemente ferida, então ele corre para abraçá-la e pedir desculpas por não ter conseguido ajudá-la, prometendo acabar com a batalha antes que ela possa se tornar mais um evento canônico para ele. E assim, pela primeira vez, Taichi comanda o verdadeiro poder de Iiri e invoca a Rainha dos Espíritos, Sylphid, destruindo rapidamente o feitiço da Rapsódia Sangrenta de uma só vez. Com o círculo mágico destruído, cada soldado afetado volta ao normal, e a verdadeira forma de Sylphid é revelada ao mundo. Então Sora a reconhece rapidamente porque sabe que ela é um dos grandes espíritos do mundo, mas as coisas ainda não acabaram porque ele ainda tem mais um obstáculo a derrotar, o híbrido demônio Animicus. Aichi entra em modo de batalha e enfrenta o maníaco, perguntando-lhe quem é a mulher de quem ele fala, exigindo que revele o que sabe sobre ela e o que ela quer realizar. Então Animagus lhe conta a trama sem spoilers, revelando que ele pode realmente ouvir os espíritos mesmo antes de ser transportado para o mundo. O destino de Taichi está ligado a Milf manipuladora em algum lugar do país, e ele é o escolhido dela. Num futuro próximo, uma grande batalha logo mergulhará o mundo no caos, e para evitar que isso aconteça, Taichi precisa ser forte o suficiente para lidar com isso. Todos que servem a misteriosa Milf, incluindo o dragão de 2 cabeças, a deixam cozinhar porque sabem que valerá a pena quando chegar a hora. E essa mesma mulher se tornará a salvadora deles. Mas para que isso aconteça, ele precisa se tornar a arma dela a fim de salvar o mundo de Althea. Mas Taichi não quer aceitar tais exigências ultrajantes com uma recompensa ainda mais ultrajante, como baixas civis. Então ele vira um Jotaro completo, desferindo golpes de esquerda e direita iguais aos de Star Platinum, vencendo Animagus com um nocaute técnico. Mas Animagus está feliz por ele ser poderoso o suficiente para derrubá-lo, porque isso significa que sua missão acabou, e ele fez o que pôde para cumprir sua parte na próxima batalha. Então ele incita Taichi a acabar com ele para que ele possa finalmente superar sua fraqueza de ter medo de matar pessoas. Mas o que ele não sabe é que Taichi entende a correlação entre poder e responsabilidade mais do que qualquer outra pessoa, porque ele já decidiu que vai se tornar mais forte para proteger mais pessoas. E assim ele desfere o golpe final, vaporizando inimigos até não sobrar nada. Após a batalha, as forças da capital retornam à cidade, pois finalmente derrotam um dos muitos obstáculos que enfrentarão daqui pra frente. Taichi acorda no quarto de Rin, onde Shi, Miura e Lamia o informam que a batalha finalmente acabou. Aparentemente ele esteve em coma novamente nos últimos dias, e todos estão preocupados com ele, incluindo a princesa Charlotte. Com a vitória em Esper e agora na capital, a paz retorna ao país, e agora os cidadãos terão que consertar o que deixaram no campo de batalha, assim como da última vez. Mas graças aos esforços de Taichi, Aspire não implodiu, e o rei Gilmar os recompensou com tesouros sobre tesouros, valendo mais do que seu posto original.
No entanto, a questão premente ainda permanece porque ainda há uma MILF invisível no anime que ele ainda não encontrou, e ela é a razão pela qual a vida de todos quase foi para o inferno. Alguns dias após a batalha, ele pondera silenciosamente sobre o que fazer a seguir. Ele sabe que mais desafios virão, o que significa que mais pessoas inocentes estarão em perigo, mas Lamia lhe diz para não se preocupar porque ele tem o Riz e as garotas de anime mais poderosas em sua equipe, mesmo que ele esteja fazendo a maior parte do trabalho pesado todas as vezes. Com a missão concluída, Taiki se despede da princesa e volta para Aspire com as garotas.